Me diz uma coisa, você gosta de testemunho? Bom, tenho certeza que sim. Eu amo ouvir testemunhos. Como eles edificam a nossa vida, não é verdade? Pois é, os testemunhos aumentam a nossa fé, renovam nossas forças e faz-nos sentir que Deus, ele é presente cada vez mais em nossa vida. Pois é, um testemunho de que Deus é real, que Deus faz, que Deus trabalha, que Deus é um Deus que provê, como nos alimenta. E nós, a nossa força de servir a Deus só aumenta. E o nosso desejo de continuar permanecendo em sua presença, como tem se renovado, e tudo isso através de um testemunho. Não é verdade? Bom, pelo menos é assim comigo. Como a minha alma se alegra e engrandece o nome de Deus e glorifica Ele. Tudo por causa de um testemunho de uma irmã, de um irmão que tem tido a sua experiência com Deus. Sim, que tem tido as suas experiências com Deus da provisão. E se eu te falar que o vídeo de hoje é justamente sobre isso, eu trago hoje um testemunho para você. Só que antes eu quero que você pegue a sua Bíblia para ler comigo no livro de Salmo, de número 37, verso 25, que diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Pois é sobre o Deus de provisão que o meu testemunho irá ser contado aqui para vocês. Com certeza, talvez você já tenha passado uma situação semelhante ao testemunho que eu irei contar. Você passou algo difícil e sim, Deus proveu, supriu as tuas necessidades. Bom, o meu testemunho, ele é um testemunho quando eu ainda era imatura. Tinha casado com 18 anos de idade, o meu esposo ele tinha 25 anos e ali nós éramos novos de casado. Nós tínhamos apenas alguns meses quando aconteceu uma crise. Nessa época, nós contávamos com a moagem de cana, pois morávamos em Pernambuco, né, na cidade de Catende. E lá nós sabemos que lá a maioria das pessoas, dos trabalhadores naquela época, trabalhava com cana, né? Tinha seus hectares de terras, suas parcelas e trabalhava para a usina. E sempre no final do ano, em setembro em diante, dava início à moagem da cana-de-açúcar. E os trabalhadores comemoravam porque o dinheiro aumentava, o ganha-pão era farto em suas mesas. Que época alegre e feliz essa! E conversando com o meu pai, estávamos para casar justamente em setembro, na melhor época do ano. Meu pai falou: olha, em setembro irei fazer o casamento da minha filha, um casamento digno, melhor, porque vai entrar bastante dinheiro, tem umas parcelas aí de cana, vou colocar para moagem e vamos estar com bastante dinheiro e o casamento será à altura, né? Será bom, será farto, será lindo. Só que eu e meu esposo, nós com desejo do nosso coração em casarmos em março. Aí quem tá de fora vê assim, nossa, né? Que pressa para casar, como eles estão apressados. Só que depois que aconteceu, o que eu vou contar para vocês, nós entendemos que na verdade era Deus, né? A data tinha sido preparado por Deus, a data do nosso casamento. E o meu pai falou: rapaz, em setembro é melhor para vocês casarem. E nós conversando com meu pai: não, em março, queremos casar em março. Aí meu pai ainda brincou e falou assim: nossa, que pressa para casar, né? Só que depois entendemos, na verdade, esse desejo de casarmos em março não era nosso, mas era algo assim do coração de Deus para a nossa vida. Foi uma data, um mês, tudo que Deus preparou. E meu pai falou: então tá bom, vocês querem casar em março, vou casar vocês em março. E casamos, para a glória de Deus nós ganhamos, eu ganhei o vestido, ganhamos a lua de mel, foi até em São José da Coroa Grande. Ganhamos as bebidas do nosso casamento, a esposa do prefeito que deu na época, Dona Graça. Nós ganhamos a metade do bolo e doces do nosso casamento. Então, assim, Deus supriu, né, as despesas do nosso casamento. Deus supriu, Deus proveu de todos os modos, todos os lados. E ganhei muita coisa, ganhei presente, ganhei tudo. Olha, nós casamos em 2008, estamos em 2024. Hoje eu tenho bem poucas coisas assim que comprei depois. A maioria das coisas, tudo do nosso casamento ainda. Eu tenho muita coisa, fora que eu precisei doar bastante coisa quando eu vim do Nordeste para cá, de Pernambuco para aqui, para São Paulo. Eu tinha muita mala, muitas bolsas, então eu tive que me desfazer de muita louça minha, muitas coisas que eu tinha ganhado, né, coisas assim repetidas, eu tive que vender para pegar o dinheiro, né, e outras coisas assim eu doei, porque eu ganhei muita coisa, foi muita fartura mesmo. Então, Deus proveu de ambos os lados, né, e eu lembro
que quando chegou o mês, casamos em março, quando chegou o mês de setembro, aconteceu algo inesperado. Aconteceu uma crise lá onde nós morávamos, nas redondezas, afetou todas as famílias nordestinas. A usina não quis fazer a moagem da cana porque entrou em crise, não tinha recursos, né? Então, assim, as canas começaram a passar do ponto de moagem. Tinha pessoas que tinham condições de pagar carro para levar a cana para usinas de fora, de outras cidades, beleza, ainda conseguiu ganhar alguma coisa. Mas tinha pessoas que não tinham condições. No meu caso, meu pai, ele não teve essa condição. Foi difícil também para meu esposo, né? Nessa época. E eu lembro que a fome foi geral. Uma época que era para ser de fartura, foi uma época de faltura. Pois é. Só que, né, as pessoas que eram aposentadas e tinham algum dinheirinho guardado, não passou, assim, necessidade. Então, assim, imagina, foi uma época difícil para todos. Ninguém conseguia ajudar ninguém ali, né? Nessa época, porque todos os povos estavam passando a mesma coisa, estavam tendo a mesma necessidade, né? E eu procurava, recém-casada, né? Nessa época aí, meu marido, ele também estava sem serviço, porque como a usina não moeu, parou todos os trabalhadores, né? Não pôde moer a cana-de-açúcar, parou todos os trabalhadores de trabalhar e também não ganhou nada, né? E tudo que tínhamos, eu e meu esposo, tínhamos gasto no nosso casamento. Então não tínhamos nada guardado. E foi chegando, eu lembro, esse dia como hoje, foi chegando a noite, procurei um fubá para fazer um cuscuz, né? Um 40, e não achei, não tinha uma mistura, não tinha uma bolacha para tomar com um cafezinho, nem um cafezinho para tomar com bolacha tinha. E olhei assim, falei, meu Deus, comigo, né? Que situação. De repente chega meu esposo e fala assim para mim, com os olhos lacrimejando, e ele diz assim, nossa, Andréia, se fosse na casa do seu pai, você não estava passando essa necessidade, você não estava passando fome. Eu não sei porque eu fui casar com você para fazer você padecer fome desse jeito, tudo culpa minha, é minha obrigação eu cuidar de você, eu dar de vestir, eu lhe dar de comida, eu cuidar de você, e eu não estou tendo condições no momento, nem de dar comida para mim mesmo. Com certeza na casa do seu pai tem abundância de comida, né? Tem fartura lá, pode não ter muito, mas fome eu sei que ele não está passando lá, igual a gente está passando aqui. E isso abalou muito o psicológico dele, de poder, de saber que eu sou a responsabilidade, né, dele me dar de comida, e ele não conseguir, ele está simplesmente de mão atadas. E eu olhei para ele, né, e eu simplesmente falei assim, quais foram os nossos votos? O que foi que nós falamos diante do pastor, de Deus primeiramente, de toda a igreja, todas as testemunhas que estavam lá? Não foi, eu não prometi ficar do teu lado na saúde, na doença, na tristeza, em todos os momentos, tanto bonança quanto dificuldades? Ele olhou para mim e ele falou, foi. Eu falei, pois é, eu prometi, né? E eu estou cumprindo, eu tenho o prazer de cumprir os votos. Falei para ele, a necessidade que nós estamos passando é geral. Eu sei que um dia você vai conseguir me dar de comida, você vai conseguir me dar de vestir de acordo com as suas forças, você vai conseguir me dar calçado, né? A gente vai conseguir terminar de mobiliar nossa casinha. Mas é geral, nós estamos passando essa dificuldade, né? Igual a todo mundo. E eu não reclamo porque eu sou muito amada. E o seu amor para mim é suficiente. O resto Deus vai prover, não se preocupa. Deus, ele não proveu até aqui com tudo, né? Deus não agiu no nosso casamento. Então, ele é um Deus de provisão, ele vai prover. Quando ele vê que a gente não tem para onde correr, né? Ele vai fazer as coisas aparecerem, ele vai fazer as coisas fluírem, ele vai trazer bonança para nossas vidas, porque Deus é Deus que faz tudo do nada, né? O ser humano, para criar algo, precisa de alguma coisa para ser obra-prima, para criar outras coisas, mas Deus não, do nada ele faz o que não existia, passa a existir, porque Deus tem poder para isso. E eu falei para ele, eu não quero que você fique assim. Eu quero estar do teu lado em todos os momentos, e para mim já é o suficiente. Eu sei que Deus vai prover na hora certa. Bom, eu falei isso, né? E ele simplesmente saiu de dentro de casa, fui dar uma voltinha, porque como um homem, eu entendi que seria bastante difícil para ele, né? E quando ele virou as costas que foi,
E eu falei assim, Senhor, que o Senhor venha prover logo, porque o meu estômago já está doendo, eu tô com muita fome. Ai, eu tô com saudade de comer um cuscuz, de comer um 40, de comer uma mistura, de tomar um cafezinho. E ali, eu lembro que era só Deus por nós. Deus, foi como se Deus tivesse impedido do pai dele nos ajudar, impedido do meu pai nos ajudar. Foi como se ninguém enxergasse a nossa situação ali, né? Eu sei que na época o pai dele era aposentado, se Deus tivesse aberto os olhos, ele teria nos ajudado, né? Assim como o meu pai, mas parece que Deus cegou o entendimento de ambos os lados para ninguém nos ajudar. Deus, ele queria nos mostrar, a mim e ao meu esposo, a nossa primeira experiência junto com Deus de casado. E foi algo que Deus veio assim para testar mesmo a nossa fé junto ali. Ele saiu e de repente, né, eu fiquei orando, eu falei, Jesus, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha prover, que o Senhor acalme o coração do meu esposo. E de repente chega o meu marido com uma sacola cheia de bolacha, de fubá, de sardinha coqueiro, se eu não me engano, de quitute, né? Quem mora no Nordeste sabe o que são essas coisas. E ainda R$ 50 na mão. E eu olhei assim, né, assustada, porque nós cremos que Deus vai prover. E quando Deus provê, isso nos assusta, a maneira que Ele provê, sabe? O ser humano é confuso, né, muitas vezes. Nós oramos para Deus prover, para Deus fazer, e quando nós Deus fez? Mas nós estávamos orando, crendo que Ele é Deus que faz, né? Mas não é, sabe? É que Deus, Ele sempre nos surpreende, sempre. A forma dele agir e trabalhar sempre nos surpreende. Eu olhei assim para ele e eu falei, meu Deus do céu. Aí na hora passou assim na minha cabeça, meu Deus, esse homem roubou quem, pelo amor de Deus? Não, foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que passou na minha mente. Eu falei, porque o homem saiu daqui assim, triste, desesperado, né? E o homem, quando ele fica triste, desesperado, ele sei lá, procura dar seu jeito de alguma forma. Falei, meu Deus do céu, onde foi que ele arrumou isso? Pelo amor de Deus, o que é que ele fez? Olha só meu pensamento, quem será que esse homem roubou só para me dar de comida? Porque do jeito que ele estava desesperado e preocupado em me dar alguma coisa para comer, né? Assim, de ver ele na situação que eu vi, eu falei, esse homem é capaz de qualquer coisa para me dar de comer, para não deixar eu morrer de fome, né? E eu olhei, aí antes que eu pensasse mais coisas, né? Disso daí, na hora, cadê a minha fé, assim, de pensar, nossa, Deus proveu, não, né? Mas, assim, foi um choque muito grande na hora. Só quem já passou algo semelhante sabe e entende como que foi esse choque, assim, pra minha vida. E ele falou assim, olha, eu falei, de onde foi que tu conseguiu essas coisas? Aí ele disse assim, sabe aquele meu amigo que tal época, assim, me pediu um dinheiro emprestado? Eu falei, eu sei. Ele disse, então, ele me pagou esses R$ 50. Na época, gente, R$ 50 era muita coisa. R$ 50 a gente fazia uma despesa naquela época. Era uma despesa, assim, era uma feira boa, que passava um mês, assim, bem alimentado, mais de mês. R$ 50 era dinheiro naquela época, em 2008, pelo menos lá no Nordeste, onde eu morava, era dinheiro ali. Naquela época era dinheiro, R$ 50. E aí ele disse assim, ele me pagou. E ele foi um dos que teve condições de pagar para a cana dele ser moída em outra usina, em outra cidade. Aí ele recebeu um dinheiro, fez a feira dele, né, a despesa dele, me pagou e ainda montou aqui essa sacola de compra para me trazer aqui para casa. Nossa, quando eu olhei assim a sacola, tudo o que eu gostava, tudo o que eu queria ali, né? O meu fubá, tinha uma sardinha coqueiro, tinha quitute, tinha bolacha e tinha tanta coisa ali, tudo que eu estava desejando comer naquela hora, sentindo aquela fome e veio naquela sacola. E eu olhei assim para ele, né? Veio aquela alegria. E eu falei para você. Aí eu falei assim para ele. Eu falei para você que Deus ia prover. Meu Deus, glória a Deus, que Deus fiel. E ali a gente começou a se alegrar na presença do Senhor. A gente começou a engrandecer o nome de Deus, porque realmente, como o Davi falou, né? O Senhor, ele não deixa o justo padecer necessidade. Deus, ele supre, nem que seja na última gotinha, né? Que nós pensamos assim, nossa, não tem mais, né? Nenhum recurso, acabou, vou perecer. Não, Deus no último instante, Deus entra e faz um milagre, Deus entra e provê. E foi essa a nossa primeira experiência, nós nos alegramos e passamos ali. Depois nós fomos, né, fazer feira e fizemos uma feira grande, uma feira boa. E ali, se eu não estou enganada, nesse momento nós até ajudamos quem estava passando necessidade também nessa época, né? E Deus proveu. E foi assim, algo que nós dois ali, Deus foi multiplicando a nossa despesa, nossas coisinhas, sabe? Nosso alimento. Deus foi suprindo, Deus foi multiplicando de uma forma
que pouco tempo depois a usina saiu da crise, começou a trabalhar normalmente, os trabalhadores voltou ao serviço, ela começou a pagar e tudo mais, as coisas se estabilizaram financeiramente para todos os povos ali naquele lugar onde morávamos, né? E eu glorifiquei a Deus, e eu dei glória a Deus, e eu falei, Senhor, que experiência, né? Já pensou se eu tivesse abandonado meu esposo, talvez ele teria até se, né? E eu falei assim, Jesus, ele é muito maravilhoso, Deus é perfeito. E eu fico pensando, como que Deus provê? Como que ele tem trabalhado? E ele é o mesmo Deus hoje. Então, qualquer necessidade que eu passei, nunca foi igual essa, nunca foi semelhante a essa, de zerar mesmo. Deus sempre ele supriu, até aqui, até hoje, né? Estamos no ano 2024. Deus ele tem suprido. Deus ele tem agido na minha vida, na vida do meu esposo. E até hoje eu falo para ele, meu filho, se você for para debaixo de uma ponte, morar debaixo de uma ponte, eu vou com você. Se você passar necessidade, eu quero passar junto com você. Porque se você está bem, eu estou bem. Se você não estiver bem, eu também não fico. Não tem como eu ficar bem. Nós somos um só, no mesmo propósito, né? De servir a Deus, de buscar a presença do Senhor. Então, as suas lutas e dificuldades são minhas. Né? Não tem como assim, você passar dificuldade e eu pensar em deixar você jamais. Então, nós vamos passar juntos, vamos vencer juntos, né? E graças a Deus, Deus só tem nos abençoado, porque eu conheci o meu marido, nós desde criança nos conhecemos, aqui já é outro testemunho que depois eu conto, mas assim, ele tinha apenas uma bicicleta Monarch velha, né, que eu olhava assim, nem emprego o coitado tinha, não por opção dele de não trabalhar, porque ele sempre foi muito trabalhador, mas porque na época não tinha mesmo serviço para ele, e não tinha nada, e hoje, para a glória de Deus, nós conquistamos juntos, né? Temos um carro na garagem, nós temos a nossa casa, nós temos 2 filhas lindas, maravilhosas, nós temos trabalhos na igreja, né? Então, assim, quem éramos nós e em vista do que somos hoje, só gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos ajudou até aqui Ele nos sustentou, até aqui, conforme eu e meu esposo honramos ao nosso Deus, nós também honramos um ao outro, né? Porque não há como nós servir ao nosso Deus e ficar o marido desonrando a esposa desonrando o marido e ficar esse atrito dentro de casa, esse lar nunca terá a presença de Deus. Mas assim que nós resolvemos ter um compromisso de nos unir e casarmos, sempre chamamos Deus para fazer parte da nossa vida, sempre, sempre, sempre. Então até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos abençoado. E em tudo eu vejo Deus. Eu olho para minhas filhas e o Espírito Santo fala, olha, porque vocês me honrou. E isso são consequências de coisas que vocês me honraram. Vocês dois me honraram quando estavam na juventude. Vocês dois me honraram quando vocês estavam no momento de prosperidade, de abundância. Vocês sempre me honraram. Então, até aqui, eu olho para minhas filhas e eu vejo o agir de Deus. Eu olho para o meu lar, para o que temos, para o que somos hoje. E eu vejo sempre o Senhor. Porque quando nós não éramos nada, Deus fez as coisas acontecerem na nossa vida através desse testemunho, através de experiência com Ele. Então é sobre isso, né? Não é sobre o casal em si, mas é sobre o casal ter Deus em sua vida, que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu posso dizer que até aqui, eu casei com 18 anos, tenho 35 anos até agora, até esse vídeo, né? A data desse vídeo. E até aqui Deus não tem nos desamparado, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E nós queremos sempre continuar assim, fiel ao Senhor. Amém? Então eu espero que esse testemunho tenha te edificado de alguma forma, tenha falado com você de alguma forma. Creia, Deus que proveu e provê na minha vida todos os dias é o mesmo Deus que você serve e Ele também é Deus que provê na tua vida. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse testemunho. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa palavra, Senhor, por esse testemunho. Senhor, por este momento que o Senhor tem preparado para nós estarmos aqui lembrando dos teus filhos e engrandecendo o teu nome. Como o Senhor é Deus fiel. O Senhor tem sempre se mostrado fiel para conosco e eu te dou graças, Senhor, porque as minhas falhas, os meus defeitos, meus pecados, o Senhor tem perdoado conforme o meu arrependimento diante do Senhor e o Senhor sonda o meu coração. Eu te dou graças por tudo, porque até aqui sim o Senhor proveu. E sabe, o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo esse vídeo, eu creio que o Senhor também irá prover na vida dele, na vida dela, porque
tua palavra, Senhor, não vem em vão, mas ela vem para acrescentar, para trabalhar, para multiplicar, para fazer frutificar a vida dos teus filhos e dar vitória, Senhor, na vida de todos aqueles que estão passando necessidades e dificuldades, seja elas financeiramente, Senhor, talvez de saúde, talvez espiritual também, mas eu creio que o Senhor é um Deus de provisão, é um Deus que ajuda, é um Deus que sustenta. Pelo poder que há no teu nome, eu te agradeço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.